Oi, boa noite a todos, boa noite. Vamos começar a nossa live agora. E eu queria explicar para vocês por que a gente resolveu fazer a live com esse tema agora, nesse momento. O finalzinho do ano passado, a gente fez uma andada por algumas unidades e as pessoas me perguntavam por que a gente... o que tinha dado da reforma da Previdência. E aí, o que foi aprovado, o que mudou efetivamente ou não? E para que isso seja falado para a gente de uma forma profissional, melhor do que eu dizer, eu acho que foi isso, acho que foi aquilo, a gente convidou o Dr. César Linelli para estar aqui com a gente hoje. Mas mais do que saber o que mudou na legislação, interessa também a gente saber o que a gente faz com isso. Ok, a lei diz que a gente tem direito, não tem direito, tá bom. Como é que eu vou agir de acordo com isso? Então, pensando por esse viés, eu pedi ao superintendente que a gente buscasse dentro da casa alguém que pudesse dar as orientações práticas para nós. E por indicação, a colega Luciana Prates foi indicada para fazer essa fala com a gente. Então, essa matéria vai ficar gravada e nós vamos poder depois consultar à medida em que a gente tenha dúvidas e que a gente possa estar esclarecendo. Essa é uma iniciativa do Sindicep em São Paulo, mas a gente está sendo muito apoiado pelo Sintrajude, que é uma parceria que a gente tem feito através do Fórum dos Servidores do Estado de São Paulo, Servidores Públicos de São Paulo, tá? Que indicou e cedeu e apresentou a gente e nos aproximou do Dr. César, que é uma pessoa muito conhecida no meio sindical. Junto com a gente está o Koga, a Luciana e o Dr. César. Passo a palavra para o Koga agora e depois a gente já passa a palavra para os palestrantes. Koga? Boa noite. Espero que todos aproveitem, né, e façam as perguntas para o Dr. César, né? Acho muito importante. Teve um caso recente, acho que todos souberam, né, do ocorrido, e quando foram requerer, por exemplo, a pensão do colega, viram que a situação mudou. Então, eu acho que todos nós, independente se somos aposentados ou não, devemos nos preocupar, né, em saber o que foi essa reforma, né, da Previdência e nos prepararmos para a reforma administrativa, que se a gente não fizer nada, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a reforma da Previdência. Todos nós pagaremos e caro, né, por não termos agido no momento correto. Ok? Obrigado e boa noite. Informes práticos. A ideia é que a gente tenha de 20 a 30 minutos da palestra com o Dr. César e de 20 a 30 minutos com a Luciana. As perguntas já podem estar sendo encaminhadas via chat. O que a gente conseguir fazer a resposta durante a própria explanação, a gente vai tentar fazer, eles vão tentar fazer, e se além daí se restarem alguma coisa, a gente procura ver qual a melhor forma para poder fazer essa resposta, tá bom? As perguntas deverão ser passadas à medida em que forem surgindo e a gente vai tentando encaixar. Depois, no final, a gente faz uma parte de perguntas e respostas. Boa noite, boa live para nós. Dr. César, a palavra é sua. Legal, gente. Vocês me ouvem, né? Esse negócio de live a gente sempre sabe que está sendo ouvido, não? Então a gente sempre tem que ir ajustando. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, falar que para mim é uma honra muito grande falar para o pessoal do Cine Receita, para os analistas da Receita, uma categoria extremamente importante. Agradecer a Kátia, ao Koga, a Luciana, a Paola aí que também está nos auxiliando, a Márcia. E assim, na realidade, o debate que a gente vai fazer é mostrar o que aconteceu. Existem ações que estão discutindo todas as diretrizes da reforma da Previdência, mas o que nós temos hoje, lamentavelmente, é a aplicação de uma série de novos regramentos que estão causando e vão causar muito impacto para quem é servidor em vias de se aposentar, para quem é servidor de início de carreira, para quem pretende ser servidor e para quem já está aposentado. Então, para quem acha que já está aposentado, está tudo resolvido, não está resolvido e eu vou tentar demonstrar, assim, em linhas gerais, quais foram os principais problemas da reforma da Previdência, para a gente poder continuar debatendo e continuar a luta, né? Então,
o Sindreceita, o Sintrajude, os sindicatos do conjunto do funcionalismo lutaram muito, né, para que essa contra-reforma não fosse aprovada. Ela foi aprovada numa versão menos pior, se é que eu posso utilizar esse adjetivo, do que aquilo que tinha sido inicialmente projetada, mas mesmo sendo menos pior, ela é muito, muito ruim mesmo para os servidores, tá? E se a gente for analisar a reforma da Previdência, a reforma administrativa, Plano Brasil, a gente vai ter uma conjuntura que é muito desfavorável. O atual momento é muito desfavorável para os servidores e para as servidoras, tá? Então, eu preparei uns slides que eu acho que é mais fácil, porque tem tabela, tem valores, então eu vou compartilhar aqui com vocês essas tabelas que eu fiz, esses slides que eu fiz, tá? Então, tá saindo agora para compartilhar. Aí, ó, legal. Já estão vendo ali que a primeira coisa, então, que eu estou alertando, para a gente não chamar a reforma da Previdência por reforma, porque, assim, a reforma pressupõe que a gente vai consertar alguma coisa. E o que a emenda, né, a emenda 103, né, que já se tornou a emenda 103, o que ela fez, ela não consertou absolutamente nada, ela só destruiu o que a gente tinha como previdência, tanto no setor público, e evidentemente hoje eu só vou tratar do setor público, mas também para o regime geral de previdência social. Então, foram novas diretrizes muito ruins, que não acertaram os problemas da previdência, eles só pioraram, né? Então, o que a gente pode destacar aqui de início, tá? Então, antes de falar das regras específicas, quais são os eixos da reforma da Previdência, né? O que ela tratou em termos gerais? Então, primeiro eixo, ela modificou as regras do regime próprio de Previdência, do regime geral de Previdência e da assistência social. Em praticamente todas, ela modifica uma série de componentes que integram o RPPS, o RGPS e a assistência social. E lá ela estabelece assim, isso que é interessante, para quem for ler a emenda 103, ela tem regras de transição e disposições transitórias. O que significa isso na prática? Dá a impressão que eu estou falando a mesma coisa, mas não é. Regra de transição é para o servidor que tinha entrado no serviço público até o dia 12 de novembro de 2019, que é o dia anterior da vigência da emenda 103. Para esse servidor que tinha entrado até o dia 12 de novembro de 2019, e, Kátia, eu imagino que quem esteja nos assistindo, 100% dos servidores e das servidoras que estejam nos assistindo entraram até o dia 12 de novembro de 2019. Acho que são pouquíssimos os servidores que entraram depois do dia 12 de novembro. Para esses servidores, tudo aquilo que vocês imaginavam, todas aquelas regras que vocês talvez até tinham de cabeça, do método, da forma como vocês iriam se aposentar, vocês esquecem, porque agora você tem novas regras. Então, ele esqueceu tudo aquilo, todas aquelas anteriores regras de transição da emenda 41, da emenda 47, da própria emenda 20, para estabelecer basicamente para vocês, servidores, duas novas regras de transição que a gente vai falar daqui a pouquinho. E as disposições transitórias. Por que ele fala em disposição transitória? Porque a emenda 103, ela partiu de um pressuposto de desconstitucionalizar as regras de previdência. Porque fica mais fácil, no futuro, alterar mais uma vez. Porque você não precisa de mudança na Constituição para alterar, basta uma leizinha, né, uma leizinha aspas. E aí, o que ele estabelece na emenda 103? Ele fala, olha, até que venha uma lei nova para tratar desses temas que não precisam ser mais tratados na Constituição, eu, emenda 103, já estabeleço quais são as regras para os futuros servidores. Então, essas são as disposições transitórias. Só que, junto com essas disposições transitórias, que em tese valeriam para os novos servidores, tem regras que atingem os servidores atuais do quadro, como, por exemplo, a contribuição previdenciária, o aumento da contribuição previdenciária. O que eu estou estabelecendo aqui? Eu falo qual era a proposta original e o que aconteceu pelo substitutivo que foi aprovado. Ele mantém isso, e mais do que isso, quando eu falo que ele altera as regras da assistência social, e evidentemente a assistência social ela está dirigida àquela população mais vulnerável, ela mantém, né, esse atingimento, e mais do que isso, ele constitucionalizou a pobreza. Então, você tem lá o benefício de prestação continuada para as pessoas extremamente pobres,
E o que ele faz, o que a gente tinha até então era uma lei ordinária que estabelecia quais eram os critérios para se pagar um benefício para as pessoas pobres, né? E essa regra ele coloca na Constituição para dificultar o acesso. Então, ele dificulta o acesso ao benefício da Previdência. Ele desconstitucionou, o eixo 2, a pretensão dele, da emenda, da primeira proposta apresentada lá pelo governo Bolsonaro, era desconstitucionalizar todas as regras, tanto do regime próprio como do regime geral. No debate, na negociação na Câmara e no Senado, ele não desconstitucionalizou tudo. Ele mantém lá algumas coisas na Constituição, como a idade mínima para aposentadoria, mas todos os outros critérios, exceção da idade mínima, e o critério de cálculo de benefício, como que vai ser, reajuste, tudo isso é uma lei que vai tratar disso. Não precisa mais ter modificação na Constituição para alterar esses patamares. O ponto central dessa reforma, que é o eixo 3, é o endurecimento de regras. Existe um quarteto aí de questões que vai atingir todo mundo que está me ouvindo. Por quê? Porque ao mudar as regras, e isso foi aprovado ao final, primeiro, ele estabelece para todo mundo que vai ter que se aposentar com mais idade, vai ter que ter mais tempo de contribuição, vai ter que pagar uma contribuição maior do que pagava antes, e o retorno de tudo isso é um benefício menor do que aquele que ele tinha antes de 13 de novembro de 2019. Então, esse endurecimento de regras, que tem esses 4 vetores, de alguma maneira vai atingir todo mundo que ainda não estava aposentado. Tá? Junto com isso, tem o quarto eixo, que ele pretendia, no texto original, dar o gatilho na idade mínima. Ele falava, toda vez que aumentar a expectativa de vida do brasileiro, aumenta automaticamente, sem precisar de uma lei, de construção de nada, a idade mínima para aposentadoria. Isso não passou. Então, a gente poderia ter, se passasse isso dessa forma, a gente poderia chegar à necessidade de se aposentar só com 67, 68 anos como idade mínima, né? Até porque ele não fala expectativa de vida, ele fala expectativa de sobrevida, ele falava, o que é muito diferente. Depois, a gente, se tiver um tempinho, a gente explica isso. Aumento das alíquotas da contribuição previdenciária. Foi aprovado. Eu vou explicar para vocês como que é esse aumento da alíquota da contribuição previdenciária. Além da contribuição previdenciária do mês, que aumentou basicamente de 11% para 14,6%, a depender da faixa salarial, a faixa salarial aí dos analistas da Receita vai ficar em média de 14,5% o aumento, ele estabelece que pode ser cobrado de vocês, servidores, além desses 14%, mais alíquotas extraordinárias, no caso de ficar comprovado que há déficit no regime de previdência, e vai ter déficit. A gente vai explicar o porquê isso. O que mais que ele estabeleceu? Segregação contábil do cálculo da Seguridade. Porque antigamente a gente enchia a boca, quando o Temer veio com aquela reforma da Previdência, a gente enchia a boca para falar, não existe déficit da Previdência, porque o cálculo da Previdência não é feito de maneira isolada. A Previdência é integrante da Seguridade Social, que é saúde, assistência e previdência. Então, para você falar que tem déficit, você tem que apontar déficit na Seguridade. E a Seguridade, ao longo da história, não tinha superávit, não tinha déficit, porque você tinha que calcular as receitas e as despesas da saúde, assistência e previdência. E ele mantém isso. Então, foi aprovado hoje, a Constituição fala, olha, você tem a Seguridade Social, só que a contabilidade vai ser feita de forma autônoma, da Previdência, da Assistência e da Saúde. Por que ele fez isso? Para chegar à conclusão de que a Previdência é deficitária, e chegando à conclusão de que a Previdência é deficitária, ele criar outros mecanismos para retirar cada vez mais direitos dos trabalhadores, tanto do regime geral como do regime próprio. O 8º eixo, a supressão da regra da Constituição que determinava que os benefícios de aposentadoria, os benefícios previdenciários, tinham que ter sua preservação do valor real. Isso foi retirado. Então, não passou. Felizmente, não passou. Ele ia deletar essa garantia constitucional de preservação do valor real. Ele obrigava a criação das FUNPRESPs nos estados e municípios que não criaram. Isso foi mantido, está aprovado. O estado e município tem que criar os seus fundos complementares, e mais do que isso, o substitutivo avança para falar o seguinte, olha, esses fundos podem ser geridos por iniciativa privada. O 10º eixo, ele previa o fim do FGTS para os aposentados. Então,
o sujeito lá que está trabalhando lá na iniciativa privada aposenta, aí a empresa podia deixar de pagar o FGTS para ele. Isso não foi aprovado, mas eles aprovaram uma outra coisa, que para os empregados públicos que se aposentarem, eles perdem o vínculo com a empresa pública que trabalham de imediato, sem receber nada. É isso que está acontecendo na Caixa, no Correio, na Sabesp, no metrô, na CBTM e uma série de outras empresas públicas. Também previu como este o fim do abono salarial. Foi aprovado isso, uma parte significativa da população de mais baixa renda vai ficar lá sem o famoso abono salarial que, de uma maneira, compreendia a renda dessas famílias. Não incluiu os militares, e de fato ele não incluiu os militares, falou que ia apresentar um plano específico para os militares, ele apresentou, só que até hoje não foi apresentado. E esse plano que ele apresentou para os militares, além de ser um plano muito brando, ele incluiu uma série de reajustes e gratificações para os militares, ou seja, era um plano que eu defendia para os servidores civis, né, porque em algumas gratificações era até 170% de reajuste. Ele previa também lá como eixo a desvinculação do salário mínimo para pagamento dos benefícios, porque você tem uma, aspas, regra de ouro na Constituição, que fala que nenhum benefício pode ser inferior a um salário mínimo. E aí ele tentou tirar essa vinculação, não passou, mas passou uma partezinha parcial, que é as pensões agora, quando acumuladas, os benefícios previdenciários, quando acumulados, esse segundo benefício pode ser inferior ao salário mínimo. Aliás, a esmagadora maioria dos benefícios será inferior a um salário mínimo na acumulação, daqui a pouco a gente vai explicar. E o último eixo, que também não passou agora, que era o pior, era o terrível, era o eixo que ia colocar todo o regime de previdência social no buraco, eles iam tampar e nunca mais ia abrir, que era a capitalização, substituiu o atual regime por um regime de capitalização, aquele do Chile, que deu tudo errado. Lá no Chile, 90% dos trabalhadores recebem algo em torno de metade, aposentados recebem em torno de metade do salário mínimo chileno. 91% dos trabalhadores chilenos aposentados recebem um pouquinho mais que metade do salário mínimo chileno. Era isso que o Paulo Guedes queria implementar aqui nessa reforma. Estava no texto original, mas não passou. Só que aí eu trouxe uma notícia recente, do dia 15 de julho, que mostra que o Paulo Guedes não está satisfeito. Ele quer rediscutir isso para enfiar a capitalização, até porque é como ele ganha dinheiro. Ele é dono do BTG Pactual, que é um dos principais vendedores de previdência privada no Chile. Então, o Brasil é um país muito simples, né? O cidadão que ficou rico vendendo previdência privada se torna ministro, e o primeiro plano dele é acabar com a previdência pública e criar uma previdência privada, que por uma incrível coincidência é o negócio que o tornou rico ao longo dos últimos 40 anos, né? Esses são os eixos centrais. Eu acho que a gente não pode tratar das especificidades se a gente não fizer se a gente não abordar esses eixos e de alguma maneira estabelecer uma crítica. Agora nós vamos para a especificidade. Como que esses eixos, todas essas regras, vão, de alguma maneira, interferir na vida de todo mundo aí que está me assistindo, tá? Então, qual que é o nível de comparação que eu quero fazer com vocês? Eu quero mostrar como era antes, como era até dia 12 de novembro de 2019 e como ficou depois. Seguinte, quem não atingiu esses requisitos dessa tabelinha que está aqui até o dia 12 de novembro de 2019, vai ser jogado para outra tabelinha que eu vou mostrar na sequência. Então, até dia 12 de novembro, como que os servidores e as servidoras podiam se aposentar? Tá? Todo mundo que entrou no serviço público até dia 12 de novembro tem que respeitar essa tabela. Então, o pessoal que entrou lá para eu responder isso, eu divido basicamente lá em 3 grupos. O pessoal que entrou no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003, que é a data da vigência da emenda 41, que foi a reforma do primeiro ano do governo Lula, que quebrou a paridade e integralidade. Aí tem um segundo grupo de servidores, que é o pessoal que entrou entre janeiro de 2004, no caso do Executivo, até fevereiro de 2013. Por que fevereiro de 2013? Porque é a implementação da FUNPRESP, efetivo funcionamento da FUNPRESP, que foi a Dilma que implementou. Então a gente vai falar muito mal do Bolsonaro, mas não pode esquecer de falar mal da Dilma, do Lula, do Temer, que tentou, né, e não conseguiu, e do FHC, que foi o precursor das reformas da Previdência, né? Então todos os governantes de alguma maneira mexeram na Previdência do servidor público. Então vamos lá, para esse primeiro time aí, da emenda 103, da emenda 41, desculpa, que entrou no serviço público até dezembro de 2003, como que esse pessoal se aposentava?
60 anos ou 55 de idade, homem e mulher, 35 e 30 de tempo de contribuição, precisava de 20 anos de serviço público, 10 na carreira, 5 no cargo. Qual que é a forma de remuneração? Paridade e integralidade, ou seja, eu recebo aqui, a minha aposentadoria vai ser o meu salário da ativa, e toda vez que, quais serão os reajustes? Toda vez que o pessoal da ativa receber um reajuste, em paridade com o pessoal, em identidade com esse pessoal da ativa, eu vou receber mesmo aposentado ou aposentado. Junto com isso, tem uma observação, para quem entrou no serviço público até 16 de novembro de 98, que é a reforma do FHC, tinha a fórmula 85 ou 95, que é a cada ano a mais de tempo de contribuição desse, 35 ou 30, homem e mulher, se eu trabalho um ano a mais, eu abatia na necessidade da idade, né? Por isso que chama a fórmula 95 e 85. Aí eu precisava ter 25 anos de tempo de serviço público e aposentava com paridade e integralidade. Para quem entrou entre 2004 e 2013 no serviço público, as regras são basicamente as mesmas. A única coisa que se exige um pouquinho menos de serviço público, que são 10 anos, só que aí não tem paridade e integralidade. Você vai ter, como cálculo do seu benefício de aposentadoria, uma média aritmética dos 80%. Então, eles vão pegar todas as contribuições que você fez ao regime próprio e ao regime geral, eles vão excluir as 20% menores, essa média aritmética vai ser sua aposentadoria. E o reajuste da sua aposentadoria vai ser os mesmos reajustes do regime geral de previdência, aqueles que eles dão no começo do ano lá, 3, 4, 5%, tá? Aqui, essa turma aqui de 2004 a 2013, essa turma não tem limitação ao teto do regime geral. Então, se a minha média, eu, enquanto analista, enquanto técnico, minha média ela deu R$10.000, o teto do regime geral é R$6.100. Se minha média deu R$10.000, eu ia receber R$10.000 de salário, de aposentadoria. Para o pessoal que entrou depois de 2013, você tem basicamente as mesmas regras, só que você está limitado ao teto do regime geral. Então, não só o benefício, mas as contribuições também. Então, você vai receber no máximo o teto do regime geral, que, como eu disse, hoje R$6.100, tá? Isso é até 12 de novembro de 2019. Quem não atingiu esses requisitos até dia 12 de novembro de 2019 vai ter que esquecer tudo isso que eu falei até agora e vai ter que se amoldar a essas novas regras. Tá? Essa aqui é a regra, artigo 4º da emenda 103. Tá dando para acompanhar aí, né? Kátia, estão ouvindo bem, né? Paola. Aí, bom, como ficou... Sim, estamos ouvindo sim. Legal. Então, como ficou? Então, eu não atingi esses requisitos. Sou servidor, entrei lá em 1999, entrei em 2000, em 2005, não atingi essas regras. Então, a regra de transição agora é essa. Esquece o que está escrito nas outras emendas, é essa aqui. Então, o que você vai precisar ter? Olha lá. Cumulativamente, ou seja, eu tenho que cumprir esses 5 requisitos aqui. Eu vou ter que ter 56 anos de idade mulher ou 61 homem. 30 anos mulher de contribuição, 35 homem. 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Aí você para assim e você fala, poxa, até que não piorou tanto. Antes era só 55 e 60, agora aumentou um ano só, até que não é tão ruim. Calma que a coisa vai piorando. Aí você vai para o requisito 5, que fala, além de tudo isso, você vai ter que ter 86 pontos mulher e 96 pontos homem. O que é isso? É a soma do requisito 1 com o requisito 2, ou seja, o tempo de contribuição mais a idade. Aí você faz uma conta simples e fala, pô, mas 56 com 30 dá 86. 61 com 35 dá 96. Então, dá na mesma. Não. Por que não dá na mesma? Porque ele, junto com esses requisitos, ele adiciona mais esses dois, que ele fala, a partir de janeiro de 2022, a idade mínima já não é mais 56 e 61, é 57 e 62, e a partir já desse ano, cada ano vai acrescendo um ponto a mais desses pontos aqui anteriores, até chegar a 100 pontos mulher e 105 homem. Então, explico para vocês como vai ficar. Olha lá, se eu, por acaso, eu como homem, achar lá que eu vou me aposentar em 2028, em 2028, eu vou ter que ter 105 pontos. Se minha idade mínima é 62, eu teria que ter 62 anos, eu tenho que ter tempo de contribuição de 43 anos. Vejam como isso é dramático. Se eu for mulher, estou lá mesmo em 2028,
tem que ter pontuação 95, tem que ter idade mínima de 57. Aí eu tenho que chegar a 38 anos de contribuição. Ou eu posso esperar, ou aqui, por exemplo, no 105, se eu tiver com 65 anos de idade, eu tenho que ter 40 anos de contribuição. Se eu não tenho, me aposento? Não. Por que eu não me aposento? Porque eu repito para vocês, esses requisitos são cumulativos. Se eu não tiver um deles, eu não me aposento. Então eu tenho que cumprir essa tabela. Não há como eu me aposentar se eu não cumprir essa tabela. Tudo bem, cumpri tudo isso, cheguei lá, paguei lá a contribuição, tenho minha idade, cheguei aos 60 e tantos anos, tal. Qual vai ser o valor da minha aposentadoria? O valor da minha aposentadoria vai ser, eu só vou ter a paridade e a integralidade nessa regra, que eu chamo regra de transição número 1, se eu tiver homem 65 de idade e mulher 62 de idade. Se eu não tenho 65 anos de homem, vamos supor que eu cumpri o meu requisito aqui em 2024, aí eu tenho que ter 101 pontos, eu tenho lá 62 de idade e tenho 39 de contribuição. Eu me aposento com paridade e integralidade? Não. Eu perco a paridade e integralidade mesmo tendo 39 anos de contribuição e 62 anos de idade, e mesmo tendo entrado, por exemplo, no serviço público em 1998. Eu posso me aposentar? Posso, mas eu vou ter que receber a média salarial, não mais a integralidade, e eu não vou ter a paridade, ou seja, eu vou me submeter aos reajustes do regime geral de previdência. Tá? Qual que é o problema? O segundo problema, que é o seguinte, aquele cálculo que eu falei para vocês que existia até dia 12 de novembro, que era, eu faço a média excluindo os 20% menores salários, acabou. Agora, a emenda exige que esse cálculo seja de todos os salários de contribuição. Ou seja, aqueles 20% de salários pequenininhos que eu tive lá em 95, 96, que foi o começo da minha carreira, que eu excluía para não diminuir minha média, eles vão incluir. E minha média vai ficar menor. Vocês estão entendendo? Então, eu vou ter um duplo prejuízo, né? Aliás, vou ter quádruplo prejuízo, como eu falei lá no começo. E essa vai ser o cálculo da sua média se você não atingir esses requisitos da regra de transição 1. Aqui, aí, ó. E mais do que isso, foi lá. Então, eu cheguei lá, tal, não sei o que lá, vou ter a média salarial. Então, essa média salarial, que é de todos os salários de contribuição, deu um valor lá, deu, sei lá, 8 mil reais. Quer dizer que eu vou receber 8 mil reais? Depende. Por que depende? Eu só vou receber 8 mil reais se eu tiver 40 anos de contribuição. Nesse caso aqui que eu expliquei para vocês, aqui que eu em tese me aposentaria lá em 2024, eu tinha 39 anos de contribuição. Aí eu não vou receber os 100%. Por quê? Porque eu só vou receber 100% se eu tiver com 40 anos de contribuição. A cada ano que eu passar de 20 anos de contribuição, eu acrescento 2 pontos percentuais. De maneira que eu só vou chegar à integralidade da média, não a integralidade do valor da ativa, da média, que já é piorada porque eu coloco salários baixos, eu só vou chegar à integralidade da média se eu tiver 40 anos de contribuição. Esse vai ser o valor que vocês vão receber. Então, vocês vão perder de tudo quanto é lado. Essa aqui é a regra 1. Tá? Qual que é a regra 2? Então, eu posso optar entre uma regra ou outra. Vai depender de uma série de fatores, sobretudo de tempo de contribuição, idade, tudo mais. Eu vou ver qual que eu chego antes. A regra de transição 2, ela foi discutida, ela não estava prevista na emenda original, ela foi discutida lá no debate no Congresso. O que ela prevê, a regra 2? Kátia, acho que eu vou estourar um pouquinho meu tempo, tá? Depois, se qualquer coisa, você me corta. Vamos lá, doutor, vamos lá, pode ir, fique tranquilo. A regra de transição 2 é o seguinte, o que eu preciso ter para me aposentar? 57 anos de idade, mulher, 60 anos de idade, homem. 30 contribuição mulher, 35 homem. 20 anos de serviço público e um pedágio. O que é o pedágio? É um período adicional de contribuição que me faltava quando entrou em vigência a emenda 103. Explico para vocês. Eu estava pertinho de me aposentar, sei lá, tinha 33 anos de contribuição e 60 de idade. No dia 13 de novembro, quanto que me faltava, então, de tempo de contribuição? Se eu tinha 33 anos de idade, me faltava 2 para chegar aos 35. Então, qual que é o pedágio? Eu tenho que cumprir esses 2 para chegar aos 35 e
pagar esse pedágio de mais 2 anos. Então ele dobra. Se eu tinha 30, eu tenho que cumprir os 5 e pagar mais 5. Se eu sou mulher, se eu tinha 28 anos de contribuição, eu tenho que chegar aos 30, eu cumpro os 2 e pago mais 2. É sempre dobrado. Então, o que vai depender se eu vou escolher a regra 1 ou a regra 2? Vai depender assim. A regra 2 é quase que exclusivamente destinada àqueles que estavam muito próximos de se aposentar. E mesmo assim, essa turma, e eu conheci vários servidores e servidoras nessa situação, estavam próximos de se aposentar, eles até falaram assim, pô, mas chegou no dia 13 de novembro, eu, homem, já tinha 35 anos. Só que eu tinha 55 anos de idade. Eu preciso cumprir o pedágio? Não. Só que você vai ter que esperar até os 60 anos de idade para poder se aposentar. Entendeu? Eu, mulher, eu já tinha, no dia 13 de novembro de 2019, eu tinha, sei lá, 32 anos de contribuição, só que eu tinha 54 de idade. Vai ter que esperar mais 3 anos para aposentar. Essa é a segunda regra de transição. Para quem que ela não serve? Para os servidores que estão mais longe da aposentadoria. Então, para os servidores que têm 15, 20 anos de tempo de contribuição, você imagina, você exige, eu, por exemplo, tenho 20 anos de contribuição, e está me faltando 15. Você imagina eu ter que cumprir os 15 e mais 15. Ou seja, eu vou ter que cumprir 50 anos de tempo de contribuição, porque eu já trabalhei 20, 15 com mais 20, 15 com mais 15 dá 30, são 50 anos de contribuição. Então, essa segunda regra é para o pessoal que está mais próximo, que estava mais próximo da aposentadoria pelas regras anteriores, tá? E aí, esse pessoal, se cumprir esses requisitos, aposenta com paridade e integralidade, né? Vou dar um exemplo que é de uma diretora do sindicato, ela me autorizou, do Sintrajut, lá do sindicato é um dos sindicatos que eu trabalho. É uma servidora, ela é uma técnica judiciária lá do TRT, e ela ingressou, só para vocês dar uma ideia do drama, que é a reforma da Previdência. Ela ingressou no TRT no dia 1º de janeiro de 2007. Ela não tem tempo de contribuição anterior a isso, e ela nasceu em 1974. Pelo cálculo da regra vigente até o dia 12 de novembro, ela ia se aposentar em 2037, quando ela completaria 30 anos de contribuição e ela teria 63 anos de idade. Então, ela em 2037, com 63 anos, ela ia receber 100% do salário de benefício daquela média aritmética que você exclui os 20% menores, tá? Com a regra 1 de transição. Então, veja que ela não tem muito tempo de contribuição. Ela, quando entrou em vigência a reforma, ela tinha 12 anos de contribuição, um pouquinho mais, quase 13 anos. Então, é uma servidora que começou a trabalhar tarde, mas com pouco tempo de contribuição. Com a regra de transição 1, o que vai acontecer com ela? Em 2037, que é quando ela ia se aposentar pela regra anterior, vamos voltar lá naquela tabelinha, quanto que ela precisava ter de pontos em 2037? 100. Por quê? Porque a partir de 2033 fixa em 100 pontos, tá? Ela vai ter 100 pontos em 2037, vamos lá? Em 2037, ela vai ter 93 pontos. Estão vendo aqui? 93 pontos. Ou seja, se ela precisaria de 100 pontos, ela só vai atingir em 2041, quando ela ia completar 66 anos de idade e 34 de contribuição. Veja, é uma servidora com 66 anos de idade e 34 de contribuição. Aí ela aposenta? Aposenta. Mas qual que vai ser o salário dela? Primeiro, vão calcular o salário dela com todos os salários de toda a vida profissional dela, incluindo aqueles primeiros que são os mais baixinhos. Então, a média dela já vai ser menor. Segundo, ela não vai receber a íntegra daquela média. Vão tirar 12% do salário dela. Por quê? Porque ela vai ter só 34 anos de contribuição, ela não vai ter 40. E isso é ainda mais dramático para as mulheres, porque a gente sabe muito bem que as mulheres têm jornada tripla, quádrupla, por isso que tem tempo de contribuição menor. É só um ajuste, aliás, devia ser até bem menor pela jornada que as mulheres têm. O que significa para ela? Eu nem vou falar da regra 2 de transição, porque se ela fosse pensar na regra 2 de transição, ela ia se aposentar só em 2054, aos 80 anos de idade, tá? Então nem vou entrar, é uma hipótese impossível, né? E digo, é só um registro. A regra 2, ela vale tanto para os servidores daquele primeiro grupo como do segundo. Tem paridade e integralidade só o pessoal do primeiro grupo, que entrou até 2003. Do segundo vai receber a média, mas tem um direito àquela regra. O que representa a emenda 103 para essa servidora? Ela vai ter que trabalhar 4 anos a mais do que ela teria que trabalhar. Ela vai ter o salário dela, no mínimo, 12% menor, mas vai ser pior do que isso. E durante...
ao invés de se aposentar com 63, ela vai se aposentar com 66 anos de idade, e durante todo esse período, a partir de 2020 até o 2041, ou seja, durante 21 anos, ela vai pagar alíquotas de contribuição previdenciária muito maior, podendo até ser obrigada a pagar alíquota extraordinária. Foi aquela situação que eu coloquei para vocês. É mais tempo de contribuição, é mais idade, é mais pagamento que você tem que fazer e salário menor, tá? Isso aqui esse exemplo que eu estou dando dessa servidora, ela vai valer para todo mundo, praticamente todo mundo. Dificilmente a gente vai achar alguém que não vai ser atingido dessa forma, né? Vamos lá, outras coisas que eu... Então, assim, essas aqui são as regras para aposentadoria voluntária, normal. Agora eu quero passar para algumas outras regrinhas. Regra da aposentadoria especial. É possível aposentadoria especial? Sim. Aqui tem uma contradição enorme, eu vou explicar para vocês. O que é aposentadoria especial? É aqueles servidores que estão submetidos a condições perniciosas de trabalho, ligado lá à insalubridade, periculosidade, grosso modo, né? O que é exigido do servidor para se aposentar com aposentadoria especial? Isso aqui como regra de transição também. 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, além dessas faixas aqui, ó, 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição. Que exposição é essa de 15 anos? Aquela exposição de risco grave. 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição, aquela exposição de risco médio, e essa 25 anos de exposição e 86 pontos de risco leve. O que é risco grave? É atividade de mineração. A esmagadora maioria dos servidores públicos, ela está nessa faixa aqui, ó, dos 86 pontos, tá? O que significa esses pontinhos? Significa que o servidor, para se aposentar pela especial, vai ter que ter 61 anos de idade. Porque se exige pontuação de 86 e tempo de exposição de, no mínimo, 25 anos, ele vai ter que ter 61 anos de idade. Agora, qual que é a maluquice disso? A regra nova, para os futuros servidores, exige só 60 anos de idade. Olha que maluquice isso. A regra de transição é pior que a regra nova. E pior do que isso é o seguinte, ainda que você cumpra tudo isso, você não vai ter nem a paridade nem a integralidade. Você vai ser jogado na aposentadoria especial, não na voluntária, na especial, para aquela regrinha do cálculo que eu já expliquei para vocês. O que saiu hoje, e isso aqui pode ser algum alento, e isso eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui vai ser uma briga danada. Espera aí que eu vou tomar uma água antes de falar. O que saiu hoje foi publicado hoje. Eu estava, há 40 minutos de entrar na live, eu estava lendo o voto lá do ministro Fachin. O tema 942 do STF. Saiu agora, que é o seguinte, a possibilidade do servidor converter tempo especial em comum. Por que existe essa possibilidade? Sempre existiu para a iniciativa privada. Que é o seguinte, olha, se me exige um tempo menor num tipo de atividade, por que se exige? Não é porque eu tenho um benefício, é porque aquela atividade é ruim para a minha saúde. Então, eu não posso ficar tão exposto, por um tempo tão grande exposto àquela atividade, em comparação a uma atividade que não tem aquele risco, né? Então, assim, e se eu só trabalhei uma parte da minha vida naquele período e outra parte normal? Eu não posso converter? Isso sempre foi possível. No serviço público não estavam aceitando, o próprio STF não aceitava e a gente conseguiu reverter isso numa decisão agora muito recente, ele foi julgado agora em agosto e publicado hoje. Então o que ele fala? É direito do servidor a conversão em tempo comum do prestado em condições especiais. Por que isso é importante? Porque às vezes tem um servidor, uma servidora que estava há 6 meses, há 5 meses, há dias de atingir aqueles requisitos vigentes até dia 12 de novembro do ano passado e não conseguiram, porque faltou, por exemplo, tempo de contribuição. Com isso, eles podem tentar pleitear. Então, assim, eu trabalhei lá em 94, 95, 96, numa área insalubre, numa área periculosa. A depender da situação e do enquadramento da legislação no tempo, eu posso converter aquele tempo e ganhar um tempo adicional ao meu tempo de contribuição. E aí eu posso fugir das regras de hoje, das regras da emenda 103. Então, isso aqui é muito importante, ó. Trouxe para vocês aqui, ó, a tabela de como que é essa conversão. Então, a tabela é isso aqui, são esses multiplicadores. Vou dar um exemplo. Então, uma servidora aqui 10 anos naquele grau leve, convertendo, ela ganha mais 2 anos. Um servidor que trabalhou 10 anos, convertendo, ele ganha mais 4 anos, por conta daqueles fatores de conversão.
Então, olha, é importante que as pessoas comecem a investigar o seu passado, né? Para ver se tem algum período lá de atividade especial para poder contar, tá? Regras para aposentadoria dos servidores com deficiência. Então, basicamente, o que vai exigir dos servidores com deficiência? 10 anos de serviço público, mais 5 anos do cargo, e as regras da Lei Complementar 142, que já existia. Então, a emenda ela só adere a essas regras da Lei Complementar 142, que são essas regrinhas que estão escritas aqui. Eu vou deixar disponível, tá, Kátia, esse materialzinho. Mas não vou ficar relendo aqui tudo, mas assim, 25 anos de tempo de contribuição quando a deficiência é considerada grave, 29 moderada e 33 leve, tá? Mas nesse caso aqui também é bom a gente mencionar que o servidor, mesmo que entrou antes de dezembro de 2003, pela legislação não tem direito à paridade e integralidade, tá? Então a gente também fica com essa questão importante. Regra para aposentadoria por incapacidade permanente. Isso aqui é muito importante porque isso aqui vale para qualquer pessoa. Qualquer pessoa vale. Então, o servidor jovem, a servidora jovem, o servidor com mais tempo de o servidor, para não falar servidor velho, o servidor jovem há mais tempo, né? Todo esse pessoal tá exposto a esse tipo de problema. E é um problema seríssimo, porque a gente nunca sabe se a gente vai ser acometido por uma doença. E é um drama muito grande porque a emenda 103 ela quebra muito o direito do servidor. Veja, antes a gente falava que era aposentadoria por invalidez. Ele muda agora para falar que é por incapacidade, né? E qual que é o problema? A aposentadoria por invalidez era integral para todas as doenças graves e incuráveis, nos termos lá do artigo 186. Quais eram essas doenças? AIDS, câncer, mal de Paget, cegueira, neoplasia, cardiopatia grave, alienação mental, o state deformante, uma série de doenças gravíssimas que dava o direito a 100% do benefício. Agora, não vai ter mais direito a 100% do benefício. Você só vai ter direito a 100% do benefício e do benefício piorado, que é aquele cálculo ruim que eu expliquei para vocês, se for aposentadoria decorrente de acidente do trabalho ou doença profissional. Se eu, por acaso, estou trabalhando, tenho 41 anos de idade, estou no órgão público lá há 12, 13 anos, e aí, de repente, eu sou acometido por uma dessas doenças graves. Eu vou me aposentar com 60% do cálculo daquela média piorada. Veja como o meu salário vai lá para baixo. E isso não tem regra de transição, gente. Já está valendo. Olha, a gente tem que acender uma vela para não ficar doente, porque se ficar doente e precisar se aposentar por invalidez, nessas condições, e no pior momento da vida nossa, a gente vai perder muito salário, muito, muito mesmo, mais de metade do salário. Isso vale para todo mundo que está assistindo, tá? Mesma coisa da pensão por morte, também não tem regra de transição para pensão por morte, a não ser que a gente tenha, de alguma maneira, previsto. Se alguém queria uma pensão boa, tinha que ter matado o companheiro ou a companheira antes, né? Agora não dá mais. Por quê? Porque a pensão por morte diminuiu drasticamente. Antes, como que era até 12 de novembro? Era o salário, basicamente era até o teto do regime geral, eu recebia, então meu cônjuge faleceu, eu vou receber. Ele recebia 10 mil reais, então eu recebo 6.100 6 mil reais, e o que excede disso? 4.070%, 2.800. Então, receberia lá 8.800. Agora não é mais assim. Agora é cota familiar. A pensão por morte, eles vão calcular da aposentadoria, ou se eu tivesse nativa, eles calculam um eventual benefício por incapacidade, aquele benefício pequenininho, e daquele benefício pequenininho de incapacidade, o que ele faz? Ele vai pagar só 60%. Por que só 60%? Porque ele prevê uma cota familiar de 50% e mais 10% por dependentes. Para eu receber os 100% dessa média pequenininha, eu teria que ter 4 filhos. E olha, ainda que eu tenha os 4 filhos, na medida que cada filho atinge a maioridade, eu perco essa cota de 10%. Então, eu vou receber no final 60%. E mais do que isso, ela não é para sempre, porque a pensão era vitalícia. Agora ela tem esse prazo. Por exemplo, se meu cônjuge vier a falecer, eu estou com 41 anos, eu vou receber a pensão só por 20 anos. Se eu tiver 40 anos, eu recebo a pensão só por 15. Depois eu tenho que me virar, né? Outras regras que também de pensão, o reajuste é pelo regime geral, e para quem
ingressou depois de 2013, também a pensão vai obedecer os critérios do limite do teto, tá? Então, tem essa questão também. Vamos fechar, vamos encaminhar para fechar, que faz tempo que eu estou falando. Regra do direito adquirido é abono de permanência. Então, todo mundo me pergunta, eu estava em abono de permanência no dia 12 de novembro. Essas regras me atingem? Não, não atingem. Eu posso me aposentar pelas regras anteriores se eu cumprir os requisitos anteriores. Se eu cumprir até 12 de novembro, eu posso continuar na ativa recebendo abono de permanência. O abono de permanência continua para quem está depois? Continua, só que tem um detalhezinho aí, que ele fala que vai vir uma lei nova para regulamentar o abono de permanência. Então, o abono de permanência pode ser regulamentado para os futuros servidores num patamar menor do que eu pago hoje, tá? Então, a gente tem que ficar atento com isso também. Acumulação de benefício. Isso vale para todo mundo, para quem está aposentado, para quem não está. Essa regra da pensão que eu falei para vocês vale, por exemplo, eu sou casado, os dois estão aposentados. Se a minha esposa vier a falecer, eu já me submeto a essa regra, né? A regra do valor pequenininho da pensão. E mais do que isso, se eu estou aposentado e ela tá, e eu acho que vou receber a pensão dela cheia, não vou receber. Olha o que eu vou receber. Se o valor do benefício dela, que viria para mim, ele é de 1 a 2 salários mínimos, eu só recebo 60% desse benefício. Se é de 2 a 3, só 40%. Se é mais de que 4 salários mínimos, vamos supor, 4 salários mínimos hoje está dando R$4.400. Vamos supor que o meu cônjuge, a minha cônjuge falece e eu receberia uma pensão dela de R$5.000, que é menor que o teto. Eu vou receber R$500. Ou seja, menos do que um salário mínimo. Eu vou receber meu benefício e só 10% do que receberia da pensão dela. Isso vale para todo mundo que está me assistindo agora. Pode estar aposentado, pode estar há 1 ano na ativa, pode estar 30 anos na ativa, vale para todo mundo. E olha que a questão da contribuição previdenciária também vale para todo mundo, para ativos e para inativos, né? As novas alíquotas é de 14% com essas tabelinhas. O que significa na prática? Vamos trocar em miúdo. É isso aqui, ó, essa tabela na prática. Olha lá. O salário é uma tabela progressiva, né? Então, para o pessoal, nas faixas salariais até 1.045 é 7,5%, e assim vai. Então, a faixa salarial dos servidores aqui vai ficar entre 14,5% e 16,5% numa tabela progressiva. O que significa isso? Aqui, ó. Vamos pegar aqui uma média salarial aqui de R$15.000. O que é a média salarial aqui que eu estou considerando? É o conjunto de todas as verbas que vocês recebem, de toda a remuneração. Então, não adianta falar, meu salário base é isso, não interessa, tem que ver o conjunto. Se o conjunto é isso aqui, ó, olha o que você está perdendo, olha o que você está tomando por mês a mais. Então, descontando a mais daquilo que você já descontava, R$444. Você pagava 1.650, foi para 2.094. E aqui a tabela vai, ó, essa faixa salarial de 18 aqui, ó, vai de 1.980 para 2.500, ou seja, R$609 a mais. Isso também vale para os inativos, gente. Para quem acha que estava aposentado, estava salvo, não está. Mesma coisa aqui, ó, essa média salarial aqui de 15.000, 377 por mês a mais. Essa faixa salarial de 18, 566 reais a mais, tá? E aqui eu faço, para fechar mesmo, lembra daquela servidora que eu dei exemplo, que ela vai trabalhar 4 anos a mais? Do que ela teria que trabalhar, olha o que ela vai perder. Então, ela vai ter que trabalhar por 21 anos. Qual que é o total de parcelas daquela servidora? Ela vai contribuir para a Previdência 272 vezes. Sabe o que ela vai acontecer com ela? Ela vai perder, ao longo desse período, R$180.000. Ela iria, pelo valor anterior, ela pagaria 568 mil de Previdência, só que ela, por conta da emenda 103, ela vai pagar, só nesses 21 anos a mais, 749 mil, ou seja, ela vai pagar R$180.000 a mais para um benefício menor e que vai exigir dela mais tempo de contribuição e mais idade. Se eu pudesse condensar e resumir, é basicamente isso que representa a emenda 103, e é por isso que a gente tem que ainda continuar lutando para que ela seja revista. Desculpa, Cátia, estourei, mas imagina, é isso, né? Eu sou meio... Ouvir isso faz a gente pensar o quanto a gente lutou para que isso não fosse aprovado, para que isso não fosse para frente, o quanto a gente sofreu naquela época e o quanto a gente vai sofrer ainda, né? Realmente, colocando em números e colocando de uma maneira tão clara e objetiva assim,
a gente realmente tem que parar para pensar como vai agir daqui para frente.